Eu estou completamente viciado nos livros de Conceição Evaristo. Olá, tracinhas! Sejam bem-vindos ao Leia Preta Leia. Eu sou Winnie e hoje vamos a mais uma resenha do um livro escrito pela dama negra da literatura contemporânea brasileira. Hoje a nossa resenha é de Insubmissas Lágrimas de Mulheres. Esse é um livro que a Malê publicou, da Conceição Evaristo, em 2020, e ele é o compêndio de 13 contos. Cada um desses contos é nomeado de uma mulher, então são 13 histórias que a Conceição Evaristo conta de cada uma dessas mulheres. Os nomes das personagens da Conceição são ótimas, né? Você tem personagens como Aramides Florença, Natalina Soledade, Shirley Paixão, Adélia Santana Limoeiro. O que acontece? Segundo o que eu entendi, são como essas histórias, elas não são totalmente inventadas. Na verdade, parece que são histórias que a Conceição ouviu, porque toda a história da Conceição é baseada nessa coisa da escrevivência, que é uma técnica de escrever a partir da vivência. Então, é como se ela dissesse que ela ouviu fragmentos dessas histórias, entrevistou essas mulheres e criou personagens em cima. Então, como é que são os contos? A mulher recebe essa escritora, que não necessariamente é a Conceição, mas como se fosse a representação, o eu lírico da Conceição na casa delas, e elas contam as suas histórias. E as histórias, gente, são lindas, mas são muito difíceis. Esse é um livro, assim, eu já tinha lido Olhos d'Água, mas esse livro aqui para mim foi muito pesado, porque tinha muitas histórias que eram muito bonitas, muito líricas, de mulheres de conquista, sabe? De mulheres bem-sucedidas, mas muitas histórias muito tristes. E eu fiquei pensando, cara, até porque é o título, né? Insubmissas Lágrimas de Mulheres, né? Que são essas lágrimas que a gente não consegue conter, por causa de todo o sofrimento que elas carregam. E aí, como a maioria das personagens são mulheres pretas, eu fiquei pensando, cara, mas a vivência da mulher preta brasileira, da mulher pobre brasileira, ela é uma vivência muito difícil, então muitas vezes vai ter mais coisas difíceis de serem contadas do que coisas boas. E as histórias, elas têm uma questão, muitas vezes, de superação, de uma mulher que está contando essa história que aconteceu no passado, que ela já superou, ela já está vivendo uma vida, a vida que ela escreveu, que ela construiu para si, mas são sempre histórias de pontos importantes da vida, que às vezes são marcos de muito sofrimento. Teve uma história, inclusive, que eu mandei para minha mãe, essa história para ela ler, porque era uma história que me lembrava muito a história da minha mãe, a coisa de ter filho pequeno e divorciar e ter que se virar sozinha e ter que reconstruir a carreira e ter que, sabe, passar no concurso depois dos 40 anos e construir sua própria vida. Isso me lembrou muito a minha mãe. Teve outras histórias de traumas de infância, teve histórias de moças que foram ser empregadas domésticas quando crianças na casa de outra pessoa, mas muitas dessas histórias permeavam muito sofrimento. E na semana passada eu resenhei Canção para Ninar Menino Grande, que as histórias são sempre positivas. Apesar do Fio Jasmin ser um boy lixo, né, por assim dizer, ele conecta a história, histórias que são muito verdadeiras e muito bonitas. Esse livro, Insubmissas Lágrimas de Mulheres, eles são histórias mais pesadas, mais carregadas. Então eu não considero que seja para todas as pessoas lerem. Mas eu achei um livro de leitura muito rápida, cada conto tem algumas páginas, em cada conto você encontra histórias de mulheres que você já reconheceu na sua família, principalmente se você é uma pessoa que vem de família preta, família parda, igual eu, você já encontrou uma mulher assim. E algumas histórias podem chocar, mas muitas vezes são histórias que eu mesma já ouvi. E claro que tem histórias com um teor um pouco mágico, né? Um pouco de realismo fantástico, mas são histórias muito verdadeiras. Então foi um livro que me tocou muito e realmente eu sou uma pessoa que chora pouco, mas em alguns contos eu vi realmente como as minhas lágrimas também são insubmissas e eu não consegui conter. Então eu recomendo demais essa leitura para vocês. Leiam com cuidado. Tem sim muito gatilho nessa história, violência doméstica, estupro, violência contra a criança, mas se você é uma pessoa que já está acostumada à narrativa da Conceição, eu recomendo demais para você. Bom, é isso que eu tinha para oferecer para vocês hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, siga @LeiaPretaLeia.